Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Quem é o Deus deste século? Segunda de Paulo aos Coríntios 4:4. Eu sou o professor Ferreira, este é o seu canal de defesa da Bíblia, defesa das Escrituras. Se o nosso conteúdo é proveitoso e lhe edifica, deixe o seu like, comente, compartilhe, jogue nas redes sociais para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é útil e assim mais pessoas sejam alcançadas e nós sejamos estimulados a produzir mais conteúdo para você. Senhores, desta feita, vamos de refutação ao preterismo. O preterismo é uma heresia que está crescendo no Brasil. Você tem o preterismo parcial, que acredita que muitas profecias se cumpriram no ano 70, mas que ainda outras cumpririam. E você tem o preterismo consumado, que ambos os preterismos são heresias, tá? Mas o consumado diz que tudo se cumpriu no ano 70, Jesus voltou no ano 70, a ressurreição foi espiritual no ano 70 e por aí vai. Assim sendo, estes preteristas, eles defendem que não existe mais pecado e que não existe diabo. E eles interpretam, segundo de Paulo aos Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles interpretam que ali é a lei de Moisés e o próprio Moisés, e portanto não é Satanás. Eles estão certos? Vamos ouvir um dos hereges aqui, um tal de Geraldo, lá da Bahia. Eu o chamo de GG. Olha a fala do Geraldo falando sobre 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Quem é o Deus deste século? Salmos 82:1. Bíblia. Deus assiste na congregação divina, no meio dos diabos. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses. Estabelece o seu julgamento. Se Deus com D minúsculo é diabo, Deus então está no meio dos diabos. Quem são esses deuses? Mano Miguel, Salmos 82. Olha a ignorância aqui deste cidadão. Ele pega Salmo 82, onde diz que Deus assiste na congregação dos deuses ou poderosos. Ali você tem o termo Elohim, e o termo Elohim tem várias nuances: governantes, príncipes, deuses, Deus, dependendo de como é colocado. Então ele pega, se Deus com D minúsculo, ele está fazendo uma tradução aí em português. Se Deus com D minúsculo é o diabo, então Deus estava na congregação dos diabos. Veja só a ignorância de um pseudo-exegeta. Escute, atente bem. O fato de a palavra Deus aparecer aí, embora aí seja Elohim em hebraico, aparece Elohim e El, aparece nesse texto. Embora a palavra Deus apareça aí, não significa dizer que o termo Deus, em 2 Coríntios 4:4, tem o mesmo contexto, a mesma conotação. Você já começa por aí. O cara não entende de nuance. Será que então Deus com D minúsculo é o diabo? Deus estava na congregação dos diabos. Pelo amor de Deus, né? O texto de Coríntios 4:4 é outro contexto completamente diferente de Salmo 82. A palavra Elohim é uma palavra utilizada para governantes, príncipes, poderosos, deuses, como eu já falei. O texto ali é Deus está na congregação dos poderosos. Ele julga os poderosos, ele julga os governantes. É o que está lá, entendeu? Mas ali é um contexto. 2 Coríntios 4:4 é outro completamente diferente. Não é porque está com D minúsculo em português, né? Porque em hebraico, Elohim ali não está maiúsculo, D minúsculo. Porque não é porque está em D minúsculo em português a palavra no texto e no outro texto com D minúsculo também, que ela tenha o mesmo significado e a mesma carga sintática semântica. Tá bom? Então aqui você já vê a ignorância deste cidadão. Não, Miguel. Salmos 82:6. Deus disse, sois deuses. Sois todos filhos. Como é que a tradição disse que Deus é diabo? Então você é um diabo? Quem foi que disse que deuses são filhos dele? Quem foi que disse? O que a tradição diz? Que o diabo cegou o entendimento do incrédulo. Aonde está a referência que diz que diabo é Deus com D minúsculo? Observe, olha a ignorância, outra coisa que ele não atenta. Eu disse, vós sois deuses, plural. Ele está atentando só para o D minúsculo. E 2 Coríntios 4:4 diz o Deus desse século. Ele está falando em português aqui. D minúsculo. Primeiro, D minúsculo em um texto, D minúsculo em outro para a palavra Deus, depende do contexto. Ok? Segundo, o que o Salmo diz é vós sois deuses, no plural. Então, se 2 Coríntios 4:4
fosse uma referência com a mesma nuance de Salmo 82, 1 ou 82, 6, então ali em 2 Coríntios 4,4 deveria estar teoi, ou seja, os deuses deste século. Mas não, ali está no singular. Ou seja, de minúsculo e de minúsculo em textos diferentes não significa que são a mesma coisa e teria que estar no singular. Agora, olha um outro herege aqui que vai falar quem é Deus. Isso aqui é um tal de Joel. Olha o que esse outro herege vai falar aqui, quem é o Deus deste século. Um tal de Joel, do programa, do canal A Realidade do Evangelho. Quem é o Deus desse século? De entender. E precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta, a segunda carta aos Coríntios. E uma carta, ele escreve hoje, começa amanhã, enfim, né? Então vamos entender o contexto dessa carta. Vamos voltar ali no capítulo 3 e ver, né, o contexto sobre o que ele está escrevendo. Porque imagine, se eu te mandar uma carta, né? E aí você vai lá no meio da carta e lê, eu vou morrer. Por exemplo assim, né? Você pega só essa frase lá no meio da carta, eu vou morrer. Então você vai imaginar, puxa vida, mas ele vai morrer. Mas você não leu o contexto da carta, o início, meio e fim. E aí você vai ver no meio da carta ali que eu vou morrer, mas não hoje, eu vou morrer algum dia. Olha outra ignorância desse mesmo cidadão aqui. Veja bem, você tem uma carta e você lê no meio da carta, eu vou morrer, mas você não vê o começo, meio e fim da carta. Ô cidadão, a palavra epistolê, epístola ou carta, na época ou a época dos apóstolos é completamente diferente de hoje. Ali não era uma carta, ou seja, a epístola de Paulo aos Coríntios, por exemplo. Meu Deus do céu, quantos temas nós não temos ali na epístola de Paulo aos Coríntios? São vários temas. O que esse cidadão precisa? Ler a carta toda? Tá, tem que ler para entender o macrotema. Mas você precisa saber delimitar as perícopes, onde começa uma perícope, onde termina a perícope. Assim, você vai entender que dentro da carta paulina tem vários assuntos, tem várias perícopes, e existe transição de um assunto para outro que quem não tem conhecimento técnico e científico de delimitação de perícope, de exegese, de modo geral, vai se embananar, como é o caso desse cidadão. Mas deixa ele, escute mais. Alguma coisa, um problema, mas não é naquele momento. É só um exemplo simples para você entender que um texto fora de contexto vira doutrina errada. Né? E é isso que as religiões fazem. Eles recortam um versículo, né? E como o povo não está acostumado a ler as escrituras, não estudam, então eles caem em engano. Né? Mas vamos ler aqui o contexto da carta. No capítulo 3 de 2 Coríntios, a partir do verso 13, tá bom? Verso 13, tá bom? E o contexto aqui todo, Paulo está falando de Moisés e da lei de Moisés. Verso 13. 2 Coríntios 3, 13. E não sou... Ele vai falar de contexto, aí ele quebra a perícope do capítulo 3, ele lê o versículo 13. E a perícope do capítulo 3, o assunto do capítulo 3, encerra no capítulo 3. Encerra no capítulo 3. Eu vou apresentar isso aqui para vocês. Mas deixa este cidadão aí continuar com seus besteirões. Somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para eles. Né? Não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, ou seja, a lei. Mas, verso 14, o entendimento deles ficou endurecido, porque o véu significa endurecer, cobrir. Mas o entendimento deles ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto permanece o véu. Ou seja, pois até o dia de hoje, quando se faz a leitura do velho pacto, por que até o dia de hoje? Porque o apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios 4,4, porque o Deus deste século, em outras traduções e versões está escrito, o Deus desta presente era, deste tempo. Então ali Paulo está falando deste século, Paulo está se referindo ao tempo presente dele, não é no nosso tempo ou futuramente. Ele estava falando... Aqui ele já tem um erro gravíssimo que quebra o preterismo, que Paulo está falando deste século, do tempo presente dele. Veja bem, quando ele pega o texto de 1 Coríntios 3 e linka com 1 Coríntios 4, ele comete um erro gravíssimo para a palavra era. A palavra era que aparece em 2 Coríntios 4,4 é a palavra aion, que aparece no genitivo. En roi roteos tu aionus tuto, no qual Deus deste século, a palavra aion. Ele quer dizer que aion é uma referência apenas ao século de Paulo. Por quê? Porque ele quer dizer que tudo se cumpriu ali naquela geração, de Jesus até 70. Tudo se cumpriu em 70. Mas ele tem um problema gigantesco se ele linkar as duas perícopes. Qual é o problema? O problema é o versículo 15, eu estou aqui com o texto grego, tá? O Destriano. O Destriano, 28ª edição. O versículo 15 vai dizer assim, versículo 15 do capítulo 3. Alahel semeron renikaan anagnosketai bolses kalima epiten cardian autukeitai. Ou seja, Alahel semeron, mas até o dia de hoje, renikaan
anagnosketai Moisés. Até o dia de hoje, quando é lido, Moisés. Esse até o dia de hoje, Hells, até o dia de hoje, significa dizer que desde quando a lei foi promulgada até aquele dia. Se ele pegar isto aqui com a palavra era, ou aion, que está no genitivo aionos, do capítulo 4, então já não tem como ser aquela geração de Paulo. Tem que ser uma geração dos tempos de Moisés até os tempos de Paulo. No mínimo, teria que ser isso. Mas o problema, senhores, é que a palavra geração, nesse caso era ou aion, ela não significa uma geração de 70 anos, de 40 anos, ela não significa uma geração de 100 anos. A palavra aion tem várias nuances. Pra você ter um exemplo, vamos pegar aqui, primeiro, Evangelho de São João 9:32. Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 32. João 9:32. Acompanhe comigo aí, tá? João 9:32. Isso, João 9:32. Olha o que nos diz o texto aqui na Epístola de João, falando sobre aion. O texto diz assim: tu aionos uk, ou seja, desde o começo do mundo. Qual a palavra que aparece aqui para aion? Para começo do mundo, para todo o tempo que o mundo existe, todo o tempo. Não é 70 anos, 100 anos, 50 anos, todo o tempo que existe humanidade. Aparece aqui aion. E detalhe, é aionos, tá? É aionos. Na mesma forma singular genitiva que aparece lá. Tu aionos uk, porque desde que existe mundo, desde todo o tempo, desde toda a era, que era aionos, todo o tempo. Em que existe tempo, em que existe gente, em que existe mundo. Uk é kuseti roti eneuxentis oftalmus tiflu gegenemeno. Ou seja, não se ouviu alguém ter aberto os olhos de um cego, ou que os olhos de algum cego, ou que alguém abriu os olhos de um cego de nascença. Desde que o mundo é mundo. Qual a palavra que aparece? Aparece aion. Judas, versículo 25. Vamos lá para Judas, versículo 25. Judas não tem capítulo. Judas, versículo 25. Ou seja, dois erros. Primeiro, se você pegar para linkar os contextos, ele está enrolado. Porque reós semeron, até hoje, quando é lido Moisés, até hoje, é toda a era de Moisés até os tempos de Paulo. Segundo, a palavra aion não significa aquela era ali, nesse texto. E eu estou apresentando vários textos em que é impossível a palavra aion significar 70 anos, 40 anos ou 100 anos. Então vamos ver, já mostrei em João. Agora vamos, Ioano Epistolé Prater, isso, primeira epístola de João, capítulo... Não, é Judas, eu quero Judas. Vamos lá. Judas... Versículo 25, o texto diz assim: monoteosoteri, ou seja, a único Deus Salvador Remon, a único Deus e Salvador nosso, o nosso único Deus Salvador, de Jesus Cristo tu queria o Remon, através de Jesus Cristo nosso Senhor, doxa, glória, megalocine, majestade, magnificência, kratos, poder, caexucia e autoridade, propantos, tu aionos, para todo sempre. Qual a palavra que aparece aqui? Aionos, para todo sempre. Aqui está claro que aionos não é uma referência em hipótese alguma à era de Paulo. Ou seja, aionos tem várias nuances. E qual a nuance de aionos em Paulo? Qual a nuance de aionos em Paulo? Antes de falarmos da nuance de aionos em Paulo, vamos voltar para o texto de Coríntios, 2 Coríntios 3, e vamos mostrar para aqui quando a perícope sobre lei versus graça acaba. Onde a perícope sobre lei versus graças acaba? Acaba no versículo 18. Versículo 18. Remeis de, mas nós, aqui ele encerra. Remeis de, pantes,
Anak calimeno prosopontendoxa quiriu, tendo o rosto descoberto pela glória de Deus, catorpizomenoi ten auten encona, conforme a própria imagem dele, metamorfumeta. Somos transformados apodoxes eis doxa. De glória para glória. Catarte apo quiriu pneumatos. Somos transformados de glória em glória, transformados como que diante do Senhor, na presença do Senhor, transformados pelo Senhor de glória em glória. Pronto. Então nós somos transformados de glória em glória. Correto? Correto. Ok? Ok. Agora, olha o versículo 4, gente. Como começa o capítulo 4. Dia tudo. Por isto o quê? Por causa da lei versus graça? Não, porque nós somos transformados de glória em glória. Dia tudo. Errontisten diaconian tauten, tendo nós este ministério, catos ele é efemen, conforme a misericórdia dada a nós, ele é efemen uk encacuem, ou seja, encacuem, não desfaleçamos. Ala, ou seja, nós não desfaleçamos. Por quê? Porque temos esse ministério de sermos transformados de glória em glória. Aqui já não tem mais nada a ver de lei, de contraste entre lei e graça. Nada mais, nada a ver. De glória, você vai ver agora. Ala apeitametata criptates as ridas, ou seja, mas rejeitando as coisas ocultas, da vergonha, ou as coisas que se ocultam, com vergonha ou por vergonha, vai depender de como queiram traduzir, ne peripatuntis en panorgia, não andando em astúcia, mededoluntis tão logo tuteu, nem adulterando a palavra de Deus, alate faneroseites alefeias, mas pela manifestação da verdade, sinistatutis realtus, recomendamos a nós mesmos, ou recomendando a nós mesmos, o que? Prospassa sineidesse antropo, a todos os homens, recomendando a nós mesmos, a todos os homens, sineidesse, a consciência a todos os homens, recomendamos a nós mesmos a consciência a todos os homens, enópio tuteu, diante de Deus, ou na presença de Deus. Recomendamos a nós mesmos, a quem? A todos os homens. Nós que somos de glória em glória transformados, versículo 18, Paulo está iniciando a perícope, concluindo a perícope anterior, e que temos esse ministério, portanto, nós que temos esse ministério, assim, pois, nós que temos esse ministério, já que nós temos esse ministério, não andamos mais adulterando a palavra de Deus, mas recomendamos a nossa consciência, recomendamos a nós mesmos a consciência de todos os homens. Dos judeus agora? Não, de todos os homens. Quer judeu, egípcio, árabe, hindu, grego, não importa, romano, não, de todos os homens. De todos os homens. Enópio tuteu, diante de Deus. Aí ele, eidecai estim, que calimeno tu evangelho remon, mas se o nosso evangelho está ainda encoberto, entóis apolimenos estim, cacalimenon. Ou seja, para os que se perdem está encoberto. Para quais que se perdem? Para os que se perdem de todos os homens, do versículo 2. Para todos os homens. De todos os homens que se perdem, se o nosso evangelho está encoberto para todos os homens que se perdem. Quer seja judeu, quer seja grego, quer seja bárbaro, cita, escravo, livre, que nunca ouviu nem falar de lei. Mas esquece, lei aqui já foi para o saco. Lei foi para o saco. O perícope encerrou no versículo 18 do capítulo 3. Lei aqui já foi para o saco. Agora, ó, o versículo 4. En hos roteos tu aionos,
Ou seja, nos quais o Deus desse século, nos quais quem? Nos que se perdem. Em quais que se perdem? Nos quais de todos os homens. Ou seja, o versículo 4 remete ao versículo 2, o versículo 2 ao 3, o versículo 3 remete ao versículo 2, que é uma alusão a todos os homens e não mais a judeus. E não mais a judeus. En hos hoteos tuaionos tutu et tuflosenta noematato apisto, nos quais o Deus desse século é o entendimento dos incrédulos. De quais incrédulos? Nos quais, em todos os homens que se perdem e todos os homens que são incrédulos. Quer judeu, quer grego, quer livre, chegou ao entendimento dos incrédulos. Ok? Então, esquece a lei de Moisés aqui. Não tem como ser a lei de Moisés. Agora, quem é, então, professor Ferreira? Se nós temos a expressão Deus deste século, aí o Geraldo faz a pergunta: onde está escrito que Satanás é o Deus deste século? Eu devolvo a gentileza para ele. Onde está escrito que Moisés é o Deus deste século? Onde está escrito tu és Deus, referindo-se à lei? Onde está escrito tu és Deus, referindo-se a Moisés? Está escrito que Moisés, tu serás como Deus, em um caso único, específico, esporádico e pontual. Não é nem esporádico, é pontual, peculiar. Quando Moisés vai se apresentar diante de Faraó. Ali, só isso. Mas você não tem tu és Deus no singular, e lá em 2 Coríntios 4,4 é o Deus deste século no singular. Você não tem. Tá? Segundo o entendimento dos incrédulos. Então resta saber quem é o Deus deste século. Já sabemos que não é a lei. É impossível ser a lei e impossível ser Moisés. E é impossível, era ali, aionos, genitivo de aion, ser uma referência à era de Paulo. Já está provado que é impossível. Então quem é? Vamos pegar aqui 1 de João 5,19. Vamos tentar descobrir? Vamos descobrir pela Bíblia? Vamos. Vem cá, uma aula de exegese aqui. Quando você não sabe delimitar perícope, quando você não sabe onde começa uma perícope e termina outra, quando você não entende nada, de patativa de nada, não coloque dentro do texto o seu pensamento. Então ali fala o Deus deste século. Está provado que não é Moisés nem a lei. Agora precisa saber, e quem é? Para isso você vai para o contexto geral das Escrituras e analisar os epítetos que são dados ao diabo, são dados a Satanás, como no Apocalipse. O diabo, o dragão, chamado também de diabo, antiga serpente, Satanás. Tem vários epítetos. Então, Deus desse século. Vamos lá. 1 João 5,19. 1 João, Ioane, Epístola Prante, isso. 1 João 5,19. Vamos lá. Ok. Oida-me rote é que tu teu esmen. Porque sabemos que somos filhos de Deus. Cai cosmos rolos. E todo mundo entoponeró keitai. E todo mundo permanece, está, ou jaz, ou vive no maligno. Keitai. Uma das formas para estar, ou permanecer. E todo mundo está no maligno. Então, esse maligno aqui não é o mundo, porque o mundo está nele, mas é comparado a Deus. Somos filhos de Deus e todo mundo está no maligno. Segura isso aí, todo mundo está no maligno. Evangelho de São João 5,19. Evangelho de São João 5,19. Apecrida tu Jesus, respondendo, pois, Jesus, cai elegen autóis. Disse a eles, amém, amém, lego rimim, rudinatai roruios poiei. Ué, que não pode o Filho de Deus? Não, irmãos, 1 João 5,19 eu acabei de ler. Aqui é outro texto, desculpe, viu? Porque aqui não tem nada. Pra vocês terem uma ideia, eu estou analisando os textos aqui, mas não tem, é só para eu me situar. Aqui é outro texto. Respondendo, Jesus disse, na verdade, vos digo, o Filho do Homem não pode fazer tal. Então não tem nada a ver com isso. Vamos voltar para o tema. Qual é o texto que eu quero? Eu quero João 14,30. Então, 1 de João 5,19, somos filhos de Deus e todo mundo jaz no maligno. Agora, João 14,30, observe, o mundo jaz no maligno, ou seja, um epíteto de Satanás, maligno, o mundo é dele. Tá bom?
Ah, mas do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Quando o texto diz que o mundo é dele, está se falando não que ele é o possuidor do mundo, mas que é o campo de atuação dele. Para, pelo amor de Deus. João 14:30. João 14:30. Diz assim. Alarrina ego não. Opa, 31. 30. O que te polar la leço met rimon? O que te? Não posso falar mais, ou não posso falar mais muita coisa com vocês. É que taigaro, porque vem. Rotu cosmo arron. Porque vem o príncipe deste mundo. Vê o quê? Arron. Atente bem para essa expressão. Arron. Agora, Efésios, ou seja, o mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo está vindo, e agora, atente para a expressão arron. Minha bateria está acabando, mas vai dar certo em nome de Jesus. Efésios 6:12. O que diz o texto em Efésios 6:12? Vamos lá. Preste atenção na palavra arron. Efésios 6:12. Rotiuk est remin repale. Porque não é a nossa luta pros raima cai sacra, contra o sangue e contra a carne, ala prostas arcas, mas contra as potestades. Arcas que vem de arcon, mas contra as potestades. Nós temos que lutar contra as potestades, ok? O príncipe desse mundo, as potestades. Mateus 4:8. Mateus 4:8. Mateus, capítulo 4, versículo 8. O que está escrito em Mateus 4:8? Eu estou apressando aqui por causa da minha bateria, viu? Pali para Labana e Alton Rodiábolos, novamente tomou Jesus o diabo, ou o tomou o diabo tomou Jesus, eis Horus Hypsilomrian, para um monte muito alto. Cai de sin autor passas tas basileias tu cosmo. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Cai ten doxan auton. E a glória deles. Cai epen auton. E disse-lhe, tauta soi panta dosso. Todas essas coisas te darei. Dosso. Ean pessoa prosquineses moi. Se prostrado me adorarem. Então, observe. O príncipe deste mundo, o Deus deste século, o príncipe Arcon, temos que lutar contra as potestades Arra, que vem de Arcon, ok? Contra as potestades Arra. Todo mundo, nós somos de Deus e todo mundo jaz no maligno, tá? Maligno, jaz no maligno. E te darei todos os reinos do mundo. Então está muito claro aí. Por inferência ao contexto geral dos muitos epítetos que são dados a Satanás, dentre eles, dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, príncipe, Deus desse século, que o texto fala de Satanás, aquele que cegou o entendimento dos incrédulos. De quais incrédulos? Judeus não. Dos incrédulos, quais que se perdem? Quais que se perdem? Dos que não creem. Quais que não creem que se perdem? De todos os homens. Versículo 4, versículo 3, versículo 2. Então a perícope, uma nova perícope inicia-se no versículo 1 do capítulo 4, que é, encerrando-se no versículo 18. Somos transformados de glória em glória, temos o ministério que recebemos pela misericórdia de Deus e temos que recomendar a nós mesmos a consciência de todos os homens. E se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, de todos os homens. Porque o Deus desse século chegou ao entendimento dos incrédulos. Os incrédulos que se perdem de todos os homens. Que é judeu, que é grego, que é escravo, que é cita, que é livre, que é bárbaro, que é egípcio, que é árabe, que é turco. Não importa. E pelos epítetos, infere-se pelo contexto geral, o macrotema, que é uma referência a Satanás, sim. Cai por terra, preterismo consumado, que não sabe nem ler. Irmãos, o Geraldo disse que tem a 4ª série. Tem outros por aí que não tem nem a 4ª série. Então, quem é o Deus desse século? Satanás. Preterismo consumado parcial. Perdido. Que Deus nos abençoe.